Boa noite, começando mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Eu sou Guilherme Macalossi e você pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET, também através das redes sociais. A RDC TV está em todos os canais da web, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não deixe de mandar o seu comentário. Muito bem, na edição de hoje do nosso programa nós vamos falar sobre a proibição, que está em debate, proibição da comercialização de animais de estimação. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o vice-presidente do Conselho de Bem-Estar Animal de Canoas, Alex Zenir. É assim Zekir. Zekir. Eu pensei que a pronúncia do S também era feita. Zekir. Então, Alex Zekir está aqui conosco. Médico veterinário, professor de ética e bem-estar pela UBRA e diretor de genealogia do Kennel Club do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Antônio Scott. E a presidente da ONG Cão de Guarda, Lúcia Helena da Luz. Esse é um tema bastante polêmico e que envolve uma temática cara a muitas pessoas que são proprietários de cães. Só que há também um grande desconhecimento em relação a aspectos desta temática. Nós vamos tentar, na medida do possível, esclarecê-los aqui na discussão que nós estamos propondo. Muito bem. O projeto é de autoria do deputado Rodrigo Maroni, estabelece que fica proibida toda e qualquer comercialização de animais de estimação de raça e não raça no estado do Rio Grande do Sul. E daí estabelece, através dos seus dispositivos, são entendidos como animais de estimação, para efeitos desta lei, cães, gatos, coelhos, roedores de forma em geral e outros animais exóticos ou domésticos reproduzidos com um fim específico de comercialização. O poder público fará parcerias público-privado para a execução desta lei. Esta lei poderá ser regulamentada, as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias e daí a data de entrada em vigor desta legislação, depois vem junto a justificativa. Eu gostaria da avaliação dos debatedores sobre o texto da legislação, depois nós vamos entrando em outros assuntos que são correlatos à matéria. Eu começo pelo Alex. Bom, bem-vindo ao programa. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Uma saudação a todos os presentes, pessoas notáveis aí nas suas áreas, né? Que comecem então os jogos, né? O que acontece? O Dixon. Uma pena até que o nosso autor da lei não está aqui conosco, até para tirar algumas dúvidas. A lei é bastante simples e polêmica, sim, porque aqui também fala outros animais de diferentes espécies, estão falando de pássaros também, comercialização de todos os animais em questão. Eu, a princípio, eu tenho uma opinião bastante concreta assim, contra a exploração. Eu gostaria que nenhum animal fosse comercializado, inclusive galinha, pato, marreco, vaca. Gostaria eu que nenhum animal fosse vítima da comercialização, da exploração, por não ser ou ter uma abordagem não especista. Assim como a gente não acha tolerável comercializar seres humanos, mas é a minha opinião pessoal. Transformar isso em lei é bastante complicado. Né? Mexer com tantos setores da economia que... E eu acho assim, eu trabalho há décadas aí na conscientização, para a gente nunca comprar animais, porque um amigo não se compra. A adoção é extremamente importante, que a gente faça incentivo à adoção. Tem muitos animais em situação de rua, animais que precisam de um lar. Eu há 10 anos fazendo agora, esse ano 2009, eu convivo com o Canil Municipal de Canoas. Lá a gente tem 110 animais que foram resgatados ou que foram tirados de maus tratos e muitos aguardam a adoção que talvez nunca chegue. Nós temos animais lá há 10 anos, porque um especificamente estava lá na minha primeira visita em 2009 e continua lá. Pitchall. Manda um abraço para ele. Não adianta. Vou fazer uma pergunta daí já. Por que tem tantos animais de graça à disposição para serem doados para as pessoas? Exato, comprar? Né?
Aí a gente vai assim... É até ilógico do ponto de vista econômico. Nem falo aqui da caridade. Falo do ponto de vista econômico. Nós enfrentamos, assim que a gente promove a adoção, nós enfrentamos um estranho dilema, porque é oferecido animais, inclusive de raça, porque no canil não tem só animais sem raça definida. O abandono ele é democrático. As pessoas abandonam por vários motivos, inclusive animais de raça, porque lá nós já nos confrontamos assim com dog de Bordeaux, Australian Cattle Dog, pastor alemão, pitbull, nem se fala, animais com raça definida e que foram vítimas de abandono. Então eu digo vira-lata não é raça, é condição social, porque as pessoas abandonam por seus motivos. Agora, por que a diferenciação? O doutor vai saber explicar melhor que eu, mas através do cruzamento seletivo. Aí a gente vai remontar 12 mil anos de história da humanidade, onde domesticamos não só os animais, mas também as plantas e a natureza como um todo, mas sempre por nosso benefício. Quando a gente... Acho que bati no microfone. Quando a gente ativa ali o cruzamento seletivo, a questão genética, é sempre buscando o nosso conforto, os animais que se tornam úteis para o ser humano, para o criador, a pessoa que é um animalzinho pequenininho, ou que é um grande para guarda, ou que é um para companhia, para esporte, sempre visando o conforto próprio do ser humano. E aí, assim, por que os animaizinhos estão lá sendo oferecidos para adoção, gratuitamente, castrados, vacinados, alguns adultos? É sempre melhor adotar um animal adulto, porque tu já sabe o tamanho, se tratando de SRD, tu já sabe o tamanho que ele vai ter. Não vai ter a surpresa de adotar um pupizinho que vai se tornar um cão grande. A gente já aconteceu das pessoas quererem devolver ou devolverem os animais meses depois porque no apartamento não cabe. Ele está mais para dog alemão do que para shih tzu. Que já seria uma condição de maus tratos, né? Um apartamento de 48 metros quadrados. Aí, sem dúvida nenhuma. Um cachorro de 20, não é compatível quilos. com o bem-estar animal. Sim. Então, no cruzamento seletivo, sempre se busca isso. Mas nós já tentamos, assim, e agora, pouco tempo atrás, nos defrontamos com essa dilema, porque um animalzinho, um shih tzu misto, estava assim, em vias de ser adotado. Pô, era uma família legal, uma família bacana e tal. E aí, na feira, a família não foi. E depois eu fui descobrir, ela tinha comprado um filhote por R$ 2.500. Aí eu disse, poxa vida... Um animalzinho estava lá, poderia. Aí a gente até pensou, ainda bem que não adotou mesmo, porque eu estava vendo o valor, de repente colocando um valor nele, o cachorro não tem preço para nós, né? Ele tem valor, né? E de repente, será que o amor e o carinho seria dado? Ele acabou sendo adotado, é um Nemo o nomezinho dele. E ele acabou sendo adotado, não sei se a família seria legal, se não seria, não posso nem confirmar nem negar. Mas pensamos assim, que interrogação gigantesca é essa, né? O animalzinho estava lá, querendo carinho, querendo adoção e acabou sendo substituído por um animal de raça que também precisa de amor, precisa de carinho, precisa de um lar da mesma forma. O cachorrinho, ele mal sabe que está sendo comercializado, ele não sabe que foi monetizado a vida dele, né? E precisa, assim. Então, eu questiono, assim, a reprodução para fins de comercialização, trazer ao mundo animaizinhos que eles não sabem que estão ali para aquele fim comercial. Questiono, sim, com certeza o doutor vai saber nos explicar melhor os bons criadores, mas eu preferia pensar, ou preferia viver num mundo onde os animais não são comercializados, né? Essa é a minha visão pessoal. Jogar isso para dentro de um código de regramento, onde toda a população deve opinar, e todas as correntes assim, devem opinar, é a polêmica que está nas nossas mãos, né? Muito bem. Doutor Luiz Antônio. Então, vamos lá. Quero agradecer a oportunidade. Prazer. E agradecer a presença dos colegas, né?
Porque somos todos amantes dos animais, todos nós gostamos, amamos os animais que temos e, inclusive, os que não são, né, da nossa responsabilidade, nós como tutores. Mas, enfim, falando primeiramente sobre a lei, eu acho que quem pode falar bem dos objetivos da lei, né, da lei, seria o deputado que a redigiu. Mas, até em conversa com ele, eu posso dizer para vocês que o objetivo dessa lei, ele foi alcançado, que foi desacomodar as pessoas, que foi trazer para o debate, né, criadores de cães, trazer para o debate médicos veterinários, legisladores, protetores, a comunidade como um todo. A comercialização de animais de estimação, né? Hoje, o que existe é um grande desconhecimento, né? E tudo tratado como um único produto, né? A criação de cães. A criação de cães, como tu mesmo falou, né? Ela vem já milenar. Né? E qual é o intuito da criação de cães? Vamos bater bem, como o senhor disse, em prol do ser humano. Tá? Os cães terriers foram desenvolvidos porque lá em 1200, 1300, a gente tinha problemas com a peste negra, nós precisávamos de exímios caçadores de roedores. Tá? Os cães de caça, porque muitas vezes o consumo de carne ele estava atrelado à caça. Tá? E hoje a gente tem necessidades diferenciadas do que se tinha antigamente, mas se tem essas raças também. Algumas raças são alocadas. Por exemplo, o cão fila brasileiro, ele era um cão boiadeiro, era um cão de proteção da fazenda, hoje ele é um cão de proteção e estima da família. Né? Então, essas raças passam por esses, digamos assim, realocamento de função. E a gente pode ver, né, a necessidade do desenvolvimento racial. E isso se trata, e a gente pode vislumbrar, infelizmente, né, não é a questão, desses acidentes, né, desses acidentes que a gente tem encontrado aí, né, com muitos mortos soterrados por problemas de barragem ou por prédios caídos, né, e isso acontece também em outros lugares do mundo, onde os cães farejadores são amplamente utilizados. Sim, para ajudar na localização dos... E eles têm uma qualidade incrível. Os cães farejadores hoje utilizados são da raça pastor alemão, que eram cães ovelheiros e hoje são farejadores. Cães bloodhounds, que eram cães de caça, e eles não estão caçando, eles estão farejando seres humanos soterrados, seres humanos que estão literalmente apodrecendo dentro de lagoas, eles conseguem farejar de cima do barco. Né? Hoje a gente tem cães guia, né, que são raças específicas que são utilizadas. Então, o Kennel Club do Rio Grande do Sul e nós criadores, e aí a gente tem que dividir realmente o criador profissional, como hoje tem, né, o grupo dos criadores de respeito, né, que é o criador que visa o melhoramento genético, a manutenção dessa raça. Tá? Manutenção e melhoramento genético de uma raça é extremamente caro, porque a gente não consegue selecionar um bom cão, dar continuidade a esse processo seletivo sem uma sanidade excelente. Porque sem sanidade, sem uma alimentação de alta qualidade, né, sem um controle sanitário excelente, a gente nunca vai conseguir ter um bom animal, a gente nunca vai conseguir avaliar realmente se ele expressou todo aquele potencial genético dele. Dá para comparar com a criação de cavalos de alto desempenho? Certamente. Existem cavalos, criadores de cavalos crioulos, existem criadores de cavalos de alta performance, de salto, corrida, enfim. E existe o nosso cavalo de... Cavalo de puxar carga. Não, de passeio. Né? Que o de puxa-carga, né, já foi... O cavalo puxa carga, a pessoa que bota o cavalo para puxar carga. Mas é que é o cavalo que é açoitado, o cavalo que é maltratado. Então hoje... Esse que hoje, o que a gente vê que é muito necessário fazer e que é primordial é entender que a criação de cães, ela tem diversos viés. Existe aquele criador comercial,
existe aquele criador que busca o melhoramento genético. Ele comercializa cães também. Não vou ser hipócrita e dizer que não comercializa, porque também existe um custo muito alto de criação. Mas aí o projeto pega o criador, inclusive o profissional. Pega todos. E daí tu é contra. Sim. Vamos Contra a lei do modo como ela está posta. Como ela está colocada, certamente. De uma forma muito ampla, É. não há espécie que escapa dessa visão. Né? Proibamos, então, a criação de cavalos, proibamos a criação de aves, proibamos a criação de animais que são encaminhados a outras práticas. Tu entende? É uma lei muito... Eu acho que a vontade que se tinha nessa lei se conseguiu. É gerar o debate. E isso é extremamente positivo. Sim, porque, vamos ser bem sinceros, eu vejo que o direito de comércio, o direito de venda, ele vai ser proibido, vai ser mantido em outras instâncias. Agora, realmente, eu como médico veterinário que desenvolvi a profissão em cima do amor que eu recebi da minha mãe e que eu tive contato dos animais, e eu como criador de cães, né, preservo os meus animais da melhor forma. Aliás, não é nem da melhor forma possível, da forma com que eles necessitam, né? E eu sou um cara que ama animais, né? Eu vejo que o problema não está em criar da forma correta ou adotar. Comprar de um criador que cria da forma correta ou adotar. O problema está em cima da questão de desenvolvimento pessoal, está em cima da questão de educação. Infelizmente, o que falta é educação. E, gente, até tem slogans, abandonar ou criar, não tem problema. O problema é criar ou adotar, não é a questão é não abandonar. A questão é que toda a sociedade deveria se unir buscando e discutindo, como a gente está aqui agora, alternativas para que a gente pudesse reduzir e de repente, até utopicamente, chegar a um momento onde que a gente não tivesse mais maus tratos aos animais. Hoje a gente vê tantos maus tratos a seres humanos, tantos maus tratos a animais, né? E eu acho que esse é um local comum onde todos nós queremos chegar. Muito bem. Lúcia Helena, por favor. Antes de nós irmos para o intervalo, a sua manifestação. Ok, obrigada pelo convite. Desculpa a minha voz, eu estou quase sem voz. Concordo com a fala do Alex em relação com tudo, né? Sobre que vidas não têm preço, têm valores, sobre a não exploração animal, por isso que a gente luta. Concordo com a fala do Luiz, de que a gente precisa ter um controle em excelência. Se a gente vai tratar de criação, então a gente vai criar com o mínimo, né? E buscando a excelência e bem-estar desses animais. E educação é a base de qualquer processo da sociedade. Em relação ao PL do deputado, que bom que está trazendo esse debate. Ele é muito amplo, ele é muito profundo. A sociedade ela tem que participar desse debate e assumir a responsabilidade, então, diante dessas vidas. Acredito também que se a gente for tolerar, então, que eu uso esse termo, a tolerância de criação, que haja uma fiscalização para que esses criadores de fundo de quintais, que causam grande sofrimento para os animais, problemas para os futuros tutores e possíveis abandonos, porque diante da compra de um produto, que é assim que às vezes as pessoas veem, com algum defeito gera o abandono, usando esses termos bem técnicos de um animal como um objeto. Infelizmente. Infelizmente, algumas pessoas veem assim. Não é que nem um tênis que veio com defeito, quando tu compra no mas eles são abandonados pior do que às vezes um tênis. Então é aquilo que a gente estava falando, para morrer mesmo, para acabar com o problema e desaparecer, então, o problema gerado com a compra do animal. E que existam políticas de controle populacional. Não adianta a gente ficar aqui debatendo, botando a carroça na frente dos bois, quando a gente precisa de políticas públicas para aquele animal que não tem nenhum tutor, que está em total abandono, se reproduzindo infinitamente nas ruas. Então, acredito que esse projeto é muito importante para debate e a gente precisa falar de políticas públicas de castração em massa, né? Eu acho de extrema importância o controle populacional.
Muito bem, vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, depois a gente volta para falar mais sobre isso Tem também. Para a gente falar 5 horas. Eu tenho certeza. Eu tenho já 1000 perguntas aqui na minha cabeça para formular e algumas delas eu coloco para debater aqui no segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que trata sobre o projeto de lei do deputado Rodrigo Maroni, que pretende proibir a comercialização de animais de estimação no Rio Grande do Sul. É um assunto complexo, um assunto importante, e o Cruzando as Conversas cumpre o seu papel de tratar da questão. Voltamos em seguida. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, hoje debatendo a temática da proibição da comercialização de animais, proposta do deputado Rodrigo Maroni. Você que está em casa pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, além das redes sociais. Lembrando que o programa sempre fica disponível depois, tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube. Hoje, participando da nossa edição, o vice-presidente do Conselho de Bem-Estar Animal de Canoas, Alex Zekir, médico veterinário, professor de Ética e Bem-Estar pela UBRA, diretor de genealogia do Kennel Clube do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Antônio Scott, e a presidente da ONG Cão de Guarda, Lúcia Helena da Luz. Eu vou voltar fazendo um questionamento para a Lúcia sobre essa questão da atuação do poder público. Muitas vezes os gestores acabam dizendo que não tem recursos para aplicar na área, Bingo. porque a prioridade são as pessoas. Mas eu acho que a temática do controle populacional, ela passa sim pelo interesse público das pessoas e da saúde dos seres humanos, também, além de garantir o bem-estar aos animais, também garante maior saúde para as pessoas, porque há um controle de doenças, de transmissão de problemas que eventualmente depois acabam impactando em postos de saúde, no hospital e tal. Gostaria que falasse um pouco sobre isso. É um efeito cascata, bem como tu disseste. A questão do abandono, ele não atinge só o animal, ele atinge a sociedade como um todo. Em Porto Alegre a gente tem o Hospital Vitória, pena que a Regina Becker não está aqui, mas hoje precário na questão de atendimento em massa de castrações. A gente tem um número muito reduzido em função de cortes de recursos nessa atual gestão, o que tem prejudicado bastante o trabalho da proteção e o acesso de animais de tutores de baixa renda, que também são atendidos dentro desse centro de atendimento veterinário. Não é todo mundo que tem dinheiro para ir numa clínica particular e castrar o seu cachorro. Não. E nós sabemos que a castração do animal gera saúde para o animal. E a gente atenta a essa questão dentro da ONG. A gente criou uma campanha que se chama Castrapoa, onde a gente trabalha com educação. Fazemos distribuição de panfletos com uma informação bem objetiva, bem clara sobre os benefícios da castração, mitos e verdades, sobre a questão do primeiro cio, sobre a questão da castração de macho. E a demanda dos tutores buscando informações e com interesse de castrar foi imensa. O WhatsApp da ONG e a página diariamente atende dezenas e dezenas de tutores e a gente encaminha, media para clínicas, tendo em vista que o poder público não está conseguindo abranger e atender todos esses animais. A gente está levando então para as clínicas particulares que são parceiras e têm a sensibilidade para reduzir os valores, e não é de forma gratuita que a gente consegue, mas que fica dentro do orçamento dos tutores, e o animal é beneficiado e toda a sociedade, né, é beneficiada com as castrações. Então, assim, falta informação, falta conscientização e mais trabalhos conjuntos, né, com o terceiro tutor. Política? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu posso acrescentar, né, ao que tu está dizendo. De fato, a figura do gestor público, do prefeito municipal, é importantíssima para que as coisas aconteçam, né? Em Canoas, a gente tem um prefeito, o Luiz Carlos Busato,
bastante comprometido com a causa animal, já era algo assim que a gente já vinha conversando com ele já há bastante tempo, mesmo antes de ser candidato a prefeito, e aí conseguiu colocar a proibição das carroças, que era uma coisa assim que a gente pedia de joelho, fazia abaixo-assinado, e conseguimos que as carroças começassem a ser proibidas imediatamente, o trânsito das carroças. E a gente tem lutado aí blitz semanais aí nos bairros, e tanto no centro quanto nos bairros. Mas a grande figura, a grande atribuição do poder público é o controle ético populacional através da castração. É a responsabilidade, sim, do setor público, mas também a responsabilidade de cada tutor do seu animalzinho, que ele castre o animal, seja na rede pública, seja na rede privada. Hoje a gente tem o Centro de Bem-Estar Animal, ele foi inaugurado em 2015, passou por problemas seríssimos, nessa nova gestão teve que ser fechado para reformas e causou bastante desconforto na proteção animal esse período, mas foi necessário porque a gente não consegue trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então foi necessário e voltou só nesse semestre, para vocês terem uma ideia, foram 1.000 castrações. É pouco ainda, né? A gente vai num universo de Canoas, a gente pode calcular mais ou menos 20, 30 mil animais no território de Canoas, então a gente não consegue, vai ser sempre pouco. Se castrar 10 mil, a gente deveria castrar 20, castrar 20 deveria castrar 30. Mas hoje tem o atendimento clínico, veterinário lá no Centro de Bem-Estar Animal, em torno de 10 a 15 atendimentos diários, com emergências. Os primeiros socorros são prestados ali. Não fazemos recolhimento de animais. Isso muita gente liga pedindo assim, o bem-estar animal tem que recolher, tem cachorro aqui na minha rua. Se a gente fizer essa política de recolhimento, a gente diz assim, recolhimento a gente faz, se recolhe lixo. Os animais precisam de acolhimento. Se a gente fizer uma política de recolhimento, que nem se fazia na época da carrocinha, nós vamos ter milhares de animais num canil superlotado, sem recurso, os animais em sofrimento, incompatível com o bem-estar. Um campo de concentração interminável. E os que ficarem na rua vão continuar reproduzindo, gerando mais. Exato. Exatamente. Bastou Adão e Eva para a gente ter 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, né? Então nunca seria suficiente. O que é suficiente, sim, eu penso 3 pilares ali, assim. A educação. E aí a gente entra em conflito de interesse, porque a educação para adoção de animais. Não compre, adote, porque de repente a gente está incentivando uma indústria que sabe como começa, mas não sabe como termina. Nenhum criador sabe como o seu animalzinho, ou a maioria não sabe, como ele estará daqui a 10 anos. Se vai se reproduzir, se vai deixar descendentes ou não. Educação, castração, só ela sozinha não funciona. E a fiscalização, a punição, o trabalho da Polícia Civil, o trabalho do Ministério Público. Essa é a fase mais complicada. É a parte complicada. Da fiscalização. Por exemplo, essa legislação aqui, ela me parece é bastante ampla e na sua amplitude ela gera o efeito de necessidade de um órgão de fiscalização que o Estado não tem como, sim, um aparato, não tem como ter. O aparato estatal para fazer isso aqui é impossível. Nós estamos formando em Canoas... É daquelas leis típicas, né? Lei que não pega. Lei que não pega. Nós estamos formando em Canoas uma rede de enfrentamento com o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, com a Comissão para a Defesa dos Animais da OAB, mas há alguns dias a gente vai entrar numa conversa com a Câmara dos Vereadores também, e nós temos nisso a parceria do Executivo Municipal, na figura do prefeito Busato, que é extremamente simpático a todas as ações voltadas para os animais. Eu dei o exemplo das carroças, mas as feiras de adoção, as castrações, e o centro hoje ele funciona assim, com uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Fundação Municipal de Saúde, porque tem um entendimento, uma cidade só é saudável quando todos os seus habitantes são saudáveis. Então a Fundação Municipal de Saúde, ela entra também nessa parceria, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de controle de zoonose também. A gente sempre tem aquela briga, aquele ranço assim, entre proteção animal
e controle de zoonose, porque a gente tem um histórico aí traumático no combate à raiva canina, onde os animais eram abatidos, eram eutanasiados, e, em alguns casos abatidos mesmo, porque eu duvido que alguns municípios assim com pouquíssimos recursos, agora a gente teve recentemente aí tivessem condições de realizar uma eutanásia dentro eutanásia de fato como é. Dos parâmetros que é necessário. Exato. Né? E a eutanásia, para nós que vivemos ali a proteção animal, e para ti que és veterinário, ela só é aceita em casos assim, extremos de doença terminal, sofrimento irremediável, onde o animalzinho ele só está sofrendo. Não como controle populacional. Isso não é ético. Para o médico veterinário também não é o melhor momento da sua carreira, né? Não é o melhor momento do dia, não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer fazer. Né? E como questão populacional é inadmissível. Sim, exato. É inadmissível tu controlar a população aumentando a letalidade ao invés de diminuir a natalidade. No caso, pela esterilização, eliminação. A esterilização, sim. Controle, né, pela esterilização. Através da castração cirúrgica. A castração, né, como deve ser observando, né, todos os cuidados que tem que se ter, observando, né, o bem-estar animal, tanto no transcirúrgico, né, pré-cirúrgico, transcirúrgico e pós-cirúrgico, ela é uma forma de controle de natalidade e, como vocês comentaram, de saúde. Né? A questão da educação é fundamental, nós temos que fazer com que as pessoas entendam. Gente, na clínica a gente recebe muita essa pergunta: mas eu pensei que eu precisava tirar uma cria da minha cadeira. Gente, pelo amor de Deus, se a gente castra antes do primeiro cio, a gente tem uma redução na probabilidade, né, do aparecimento de tumores mamários. Nós fazendo a retirada de útero e ovário. Gente, se não tem ovário... A minha cachorrinha, ela teve câncer nas mamas porque nós cometemos a imprudência e a inexperiência de não tê-la castrada no início da vida. E se no momento em que a gente retira, né, útero e ovário, né, se não tem útero, como é que vai ter uma piômetra? Como é que vai ter uma infecção uterina? Né? São doenças graves, né? E aí a gente está falando... é uma bomba que às vezes não se vê. Não, e a gente está falando nada mais, nada menos do que piômetra e câncer de mama, que são as principais causas de morte em fêmeas. E o custo... Fora isso, atropelamento. E o atropelamento normalmente acontece quando? Quando ela está no cio, correndo, fugindo, porque ainda não está em fase ovulatória, né? Agregamento de machos no redor. E eu acho que dá para citar também o fato de que o cachorro fica mais tranquilo depois que ele é castrado. Inclusive inibe o abandono, porque 2 machos não castrados, eu recebo muito pedido de doação, porque o meu macho é muito bravo. Estão brigando, daí eu pergunto, são castrados? Não, não são castrados. Agora, tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que é a questão da questão comportamental, e isso é importante a gente falar, que reduz a disputa entre machos, entre fêmeas não reduz. Sim. Tá? Entre fêmeas não reduz. A disputa hierárquica ali, o comportamento de organização social que é dado pelas fêmeas... Eu recebo sempre é incrível, cara. Não modifica, elas continuam brigonas. Sim. E o custo... A mudança, tu diz mudança comportamental pós-cirúrgica. Né? E no macho a gente só espera isso depois de 6 meses, que é quando cai a taxa de testosterona. E os custos da castração e de uma cirurgia de piômetra, internação, sofrimento, a dúvida se o tumor tem metástase, é imenso. O custo é baixíssimo para a castração em relação a essas cirurgias e o sofrimento do animal. Então, é extremamente benéfico e importante que as pessoas tenham essa consciência de castrar os seus animais jovens. Fora, Lúcia, que se a gente está falando, né, se nós estamos falando em bem-estar animal, e uma das principais formas de avaliação de bem-estar animal, né, que são as 5 liberdades, nós vamos estar obedecendo, né, uma das liberdades, que é deixar ele livre de dor, injúria ou doença. Entende? Então é fundamental as políticas públicas de castração, mesmo porque, como tu falou, alguns veterinários fazem trabalho, eu já desenvolvi muitos trabalhos nessa área, né, em cima de cirurgia, mas uma coisa que a sociedade tem que entender, que embora todo mundo faça medicina veterinária, fez
porque gosta de animais, aquilo ali é uma profissão, aquilo ali é um ganha-pão. O médico veterinário, quando ele pega e o seu filho está doente, ele tem o SUS, e a gente não tem SUS para cachorro ainda. Agora, ou ele vai no médico, no pediatra particular, ou ele vai no SUS, ou ele vai, enfim, no plano de saúde dele. Isso é uma questão que eu gosto sempre de falar, que a gente tem que entender que medicina veterinária é profissão, por mais que eles amem animais. E aí, hoje, muitos acabam comprando a ideia, apoiando vocês, né? E nisso eu me coloco, eu já saí domingo de casa para atender um cachorro que estava no dilúvio, né? Que estava no dilúvio, e eu cheguei na hora de tirar o rapaz, né? um transeunte de rua lá, que estava dentro do dilúvio, né? Eu já saí domingo do convívio familiar para fazer esse atendimento, né? Isso dá para viver os dois mundos. Dá para viver, né? Sim. Agora, a gente vê que muitos colegas fazem isso. E isso é louvável, né? Mas eles têm que se preocupar também que a sociedade tem que entender que a médico veterinário é profissão. Não, gente, eu percebo essa opressão que vocês sofrem da gratuidade, né? E sou extremamente contra, bem posicionada nas minhas redes sociais. A pressão que causa desgaste emocional, que causa uma imagem negativa para vocês, que tanto não tenho como agradecer o apoio de muitas médicos veterinários, mas é uma escolha deles, a gente não pode pressionar. E julgo muito e cobro uma postura que a gente respeite essa profissão, né? Como todas, ninguém bate na porta de ninguém para receber um trabalho gratuito. Os veterinários não prestaram o juramento de Hipócrates, ou prestaram? Mas tem um similar, né? Tem um similar? Tem o nosso juramento que é... Dificilmente, assim como da mesma forma que um médico não consegue ver uma pessoa precisando de atendimento, ele não vai pedir o cartãozinho, ele vai atender o veterinário também, e protetores de animais também jamais passariam e conseguiriam olhar para o lado. Né? Somos acolhidos. Agora, é fundamental a gente entender isso, que nós precisamos de políticas públicas e, como tu falou de um resultado que tu teve em cima dos panfletos, nós precisamos educar a população. Nós precisamos quebrar alguns mitos, tá? Conhecer o assunto, né, que a gente está legislando, trabalhando, né? Eu, como criador de cão, como médico veterinário, né, eu vejo que discordando de ti, né, educadamente, eu vejo a necessidade da criação de cães e da manutenção de raças. Hoje, se eu precisar, e a gente vai cair numa área de segurança pública, tem áreas que eu preciso de um excelente cão de guarda, eu não vou conseguir confiar isso a um cão de um tamanho corporal menor, um cão que não tem Tem alguns. Como, né, existem vira-latas que desempenham funções que cães de raça não conseguem. Entende? Então eu vejo a necessidade da criação de cães, e o que a gente precisa realmente é definir, né, criador de cão. Né? O que é um criador de cão? Hoje tu tem o criador que faz isso por hobby, porque ama, como tem aquela pessoa que gosta de correr, como tem aquela pessoa que gosta de sentar numa mesa de bar e tomar uma bebida alcoólica. Né? Hoje nós temos o criador de cão que faz isso por hobby, hoje nós temos o criador de cão, né, que faz isso de uma forma correta. Agora, dando, né, apoio e sugerindo, né, cada vez mais conversa, cada vez mais diálogo, para que a gente possa chegar num momento onde consiga se legislar de uma forma em que a gente aumente, né, a qualidade de vida e aumente a segurança pública, né, tem que ser falado. Nós também somos contra a exploração animal e somos contra, né, o comércio indiscriminado de cães e a criação indiscriminada de cães. Para criar cão, tem que se ter muita responsabilidade, assim como para criar gatos, assim como para criar cavalos, coelhos, pássaros, assim como para criar... Reputas que essa legislação ela enquadra todos, joga todos no mesmo, já que estamos falando de animais, no mesmo saco de gatos. Na verdade... Ela só tira de lado animais silvestres, o resto
todos entram nessa mesma legislação. Porque de campo também não tem isso. Animais de fazenda, domésticos e domesticados, está se falando também de animais de fazenda. Galinha, vaca. Se a gente entender como domésticos e domesticados. Na Lei 9.605 fala animais domésticos e domesticados. Então, isso também entra ou não? Vamos fazer intervalo e daí a gente responde essa pergunta. Nós estamos aqui debatendo sobre a proibição da comercialização de animais. Nesse segundo bloco, nós falamos um pouco mais sobre castração e políticas públicas. Nós vamos voltar ao centro desse debate agora em seguida. E você é convidado a continuar conosco. Já voltamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas nessa sexta-feira de Páscoa e você pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET, além dos nossos canais nas redes sociais. O programa fica disponível depois no nosso canal no YouTube e também no Facebook, onde você pode assisti-lo na íntegra. Temos hoje aqui o vice-presidente do Conselho de Bem-Estar Animal de Canoas, Alex Zekir, médico veterinário, professor de Ética e Bem-Estar pela UBRA, diretor de genealogia do Kennel Club do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Antônio Scott, e a presidente da ONG Cão da Guarda, Lúcia Helena da Luz. Antes eu li errado, li no modo piloto automático, li Cão de Guarda, mas não faz o menor sentido, Cão de Guarda, né? Para o sentido da ONG, né? Feito o reparo, então. Vamos voltar aqui para falar sobre a legislação. Ao fim, o Alex estava colocando eu estava fazendo um comentário que se a lei é tão ampla e só tira de lado os animais silvestres e fala em domésticos, então fizemos uma charada aqui, né? E aí os animais domesticados, assim como animais de produção, animais de fazenda, animais de grande porte, os grandes entrariam também nessa lei, mas aí cabe uma posterior regulamentação caso ela venha a ser aprovada. Se a lei prevê regulamentação, eu acho que tenderá a ficar com os animais que são assim de convivência urbana. Na verdade o alvo é esse. E aí nós comentamos aqui sobre a questão do abandono e que os animais que são criados por bons criadores, eles acabam não sendo abandonados, pelo menos num primeiro momento. Penso assim, né, dos motivos, porque a tendência nossa é demonizar aquela pessoa que abandonou. É um criminoso sem alma que abandonou o seu animal porque sem noção, dá pra ruim dizer mesmo. isso. Mas vamos analisar quais são os motivos que levam toda a análise criminal, ela tem que ter motivo, tem que ter oportunidade. Um dos motivos seria a cria indesejada, um animal assim que não se acabou emprenhando a fêmea, não cuidou, não castrou, por isso a grande que a gente bate para que as pessoas castrem e esterilizem o seu animal para que não aconteça isso. E a agressividade também, às vezes a pessoa não soube lidar com um animal que tem um potencial agressivo ou até nem, né? Porque se a gente for analisar a maioria dos casos de mordedura, nem são animais de grande porte, como Rottweiler ou Pitbull. É Dachshund, é Pinscher. Dachshund é a raça campeã, né? Pinscher que dizem que é o Doberman em miniatura, o Doberman de bolsa. É um Doberman em miniatura. É um punhalzinho, né? Não é uma espada, mas é um punhal. Só que o estrago não é tão grande. Agora, quando acontece um ataque de Pitbull, de Rottweiler, que pode inclusive levar à morte, como já aconteceu em Canoas em 2015. Tivemos um caso que um pitbull acabou matando a dona e depois no inquérito se viu que ele não era tão culpado assim porque ele sofria maus tratos e nós conseguimos em 90 dias, eu tenho formação como adestrador, de socialização, né? Não de ataque ou defesa. Em 90 dias o Brian estava apto para adoção. E um outro, o Ricardo Walter, um adestrador de Ou seja, ele não foi, porque às vezes acontece de um cachorro
matar o seu dono ou eventualmente ferir alguém, ele é Muita eliminado. gente pediu a eutanásia, mas é E ilegal. tem gente que defende, inclusive, a exterminação de determinadas raças. De raça, por causa Alex, disso. Só excesso de agressividade excessiva é uma das justificativas para a eutanásia. O Brian acabou sendo adotado por um adestrador do interior e viveu até o fim dos seus dias assim, muito feliz, se deu muito bem, só não se deu com outros animais, né? Uma adoção indicada, vamos dizer assim. Exato, uma adoção extremamente especial, né? E a população toda em Canoas se mobilizou sabendo o histórico de maus tratos que ele passava. Foi quase que requinte de crueldade, então quase com legítima defesa do cachorro, no caso. Exato, às vezes a pessoa não sabe manejar o animal corretamente, não sabe lidar, não sabe conviver. Às vezes a pessoa não sabe conviver com outra pessoa, né? Então com um animal que tem alguns instintos mais básicos, algumas reações mais básicas, não é tão fácil lidar. E por isso às vezes se fala extermínio de determinadas raças. A raça é uma abstração humana. Tu pode terminar uma raça sem terminar com um indivíduo sequer. Ou pode criar uma nova raça através da reprodução seletiva. Então, raças são abstrações humanas que criadas há milênios ali. Nós podemos, de repente, transformar. Eu quero um beagle preto. Tem como me conseguir um beagle preto? Agora não, mas daqui a 30 anos talvez, através de reprodução ou criação seletiva. Então o ser humano brinca um pouquinho de Deus nisso, né? As ervilhinhas lá do Mendel não sofriam, né? Mas os animais, às vezes o animal braquicefálico encurta demais o nariz, ele tem dificuldade de respiração, o quadril, a displasia coxofemoral em pastor alemão e animais de grande porte é muito comum. Os linguicinhas que acabam ficando sem poder andar com as patas de trás. O parto da bulldog inglês são resultados nocivos da criação seletiva genética. Ou da manipulação de maneira talvez irresponsável, não perfeita, porque nós somos também frutos da natureza, então não podemos aperfeiçoar a natureza porque somos frutos dela, né? Scott, deixa eu te perguntar sobre essa legislação aqui. Do modo como ela está, tu se coloca contrariamente. O que tu entenderia como adequado? Bom, a primeira coisa que eu vejo que é fundamental é que a comercialização de cães, né, ela é necessária em cima de custos de criação. Tá? O foco do criador de respeito, o foco do criador de melhorador genético, o foco dele não é simplesmente ganhar dinheiro. Hoje tem muitos que dizem assim, eu estou conseguindo pagar os custos da minha criação, ou eu não consigo pagar os custos da criação. A questão não é muito por esse viés, mas em cima daqueles argumentos de um conhecimento milenar, de um conhecimento passado de pai para filho, em cima de um conhecimento, né, de manter e desenvolver as raças. Agora, o que seria ideal para mim? Né? É que nós consigamos responsabilizar quem realmente está causando maus tratos. Responsabilizar aquelas pessoas que abandonam o seu cão, que hoje é crime. Tá? O que eu vejo que é necessário, aí, como criador, é acabar com o comércio indiscriminado de cães, acabar com a reprodução indiscriminada de cães. Criar essa cultura de que se eu tenho uma fêmea Shih Tzu, SRD, né, Yorkshire ou Doberman no meu pátio, que se ela for castrada antes do primeiro cio, ela vai ser um animal mais longevo, vai ter mais longevidade e eu vou conviver mais tempo com ela, certo? E acabar com aquela ideia, não, eu comprei, eu gastei, é um animal registrado, enfim, aí eu vou cruzar com o cachorro do vizinho e vou sair doando ou vendendo, e aí vai gerar um comércio indiscriminado, e aí vai gerar um problema muito grande, muito maior. Né? Hoje, os criadores, eles já têm uma prática, né, que é no momento de venda. Mas eu quero comprar para criar. Tu é criador? Não, tu não é criador.
Então, como tu vai te tornar um criador? Tu vai procurar uma entidade, tu vai procurar o Kennel Club do Rio Grande do Sul, né? Tu vai adquirir conhecimento, tu vai ter a parceria, o apoio de um criador que já está há mais tempo na criação, certo? E não simplesmente para qualquer pessoa comprar o cão e sair reproduzindo. Esse é o grande problema. Esse, a meu ver, é o maior dos problemas. Tanto a reprodução desenfreada, quanto a comercialização indiscriminada. A lei, como está redigida, ela fica bem clara que não existe a proibição da criação, eu interpreto isso, e sim da criação para comercialização. Então, não seria assim, nós vamos erradicar com todos os cães e gatos e animais domésticos. Então, isso fica bem pontual o que se trata aqui. E aí vai, com a fala do Luiz, sobre a responsabilização. Eu acho que é isso. A lei ela não está nem tratando da responsabilização. Eu acho que ela é muito ampla para essa questão. E sim, a gente deveria cuidar dessa parte da responsabilização atualmente, que o poder público fiscalizasse, punisse e inibisse essa forma de comércio cruel. E agora, através de uma regulamentação adequada, dá para se chegar a isso que tu falasse mesmo com essa lei. Com essa não. Não, com essa não, tem que ser. Ela é bem radical. Tem que ser repensado, tem que ser muito discutido, porque se a gente for ver, o objetivo é comum, o objetivo é saúde pública, o objetivo é bem-estar animal, e o criador, né, de cães, né, a ideia dele não é simplesmente montar uma fábrica e ganhar dinheiro. Agora, essas, entre aspas, vamos dizer assim, essas fábricas, isso agride, essas fábricas de animais de estimação, né? Isso é um problema grave. Tu tá falando de um segmento, vamos dizer assim. Um segmento dentro de um segmento gigantesco. Foi feita uma apreensão de 1.700 animais em São Paulo há uns 2 meses atrás. Isso é uma fábrica de filhotes. E os animais ali são tratados ali com uma esteira de produção. Certo. Produção fordiana de cachorro. Oi? Uma produção fordiana de cachorro. Exatamente. É Ford, né? Modelo T de cachorro. Vai saindo lá vai tremer no túmulo hoje. Mas só que nós entendemos assim que a gente precisa fechar essa torneira, porque vamos atacar assim, a pessoa que abandonou, o animal que está lá em situação de rua, mas ele não nasceu, não é geração espontânea, ele chegou de alguma maneira. Às vezes, aquilo ali, o vizinho cruzou, eu tenho um labrador, a minha vizinha tem um vira-lata, pulou a cerca, esse eu vou dar. E passou um cara aqui na frente, nem sei quem é, levou um outro. Agora, é importante dizer que muitas pessoas acabam, esse tipo que tu mencionas aí, muitas pessoas fazem isso sem ter ideia de que estão fazendo um mal. Exato, eles não pensam. É que nem tu jogar um papel no chão, tu acha que aquele papel ali não vai inundar, não vai matar uma tartaruga, aquele plásticozinho que bater. Mas pensa, 100 mil pessoas com o mesmo pensamento. Digamos que a minha cachorra engravidou por uma situação como essa. Aí vem lá uma ninhada. Tu aproveita para tirar um extra dali. Sem ter a intenção de ser... É o ser humano, né? Mas é o que acontece. Mas é que acontece o seguinte, muitas pessoas são pessoas de baixíssima renda, que acabam tendo que fazer isso muitas vezes pela necessidade do dia, pela necessidade social. É uma realidade. Não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim. Estou falando que isso acontece. E não necessariamente a pessoa faz isso porque ela é mal intencionada, porque ela destrata os animais. É aquela coisa de demonizar, né? A tendência é demonizar. Mas assim, eu acho que a gente precisa sim fechar a torneira, porque mesmo os bons criadores, ainda assim, está colocando mais animais no mundo com um destino, às vezes, incerto. Incerto e não sabido. Daqui a pouco, aquilo ali, a pessoa, eu tenho um cachorro bonitinho, vou cruzar com outro bonitinho, aí tu vai, esse aqui é tal raça. Para quem conhece a raça, tem certeza? Não, tenho certeza. O que chega de Yorkshire na clínica, que não é um Yorkshire, ele tem cor de Yorkshire. Tu entende? Porque essas pessoas vão se reproduzindo, gostam de brincar de Deus. E Alex, deixa eu te fazer só um comentário, assim, te colocar uma situação. Eu já peguei na clínica um cliente que chegou, que adotou um cão de rua, na rua, uma fêmea na rua, e ela começou a falar, a pessoa começou a falar comigo sobre... Né, como é que eu ia fazer um pré-natal, como é que eu ia preparar minha cadela para cria. Eu digo, só um pouquinho.
né, um nome hipotético, Fifi é um SRD, para que tu quer criar? Eu queria tanto que quando ela se for, que eu ficasse com uma filha dela. Para que isso? Qual é a necessidade real disso? Entende? Então, já que o foi adotado, já está pensando não, no e assim, próximo. E vamos ser sinceros, hoje nós não temos uma torneira, nós temos 2 chuveiros abertos. Né? E as ONGs enxugando. Não, ONGs, veterinários, a população, quer dizer, já chegou gente na clínica trazendo um cachorro que viu atropelado, vai e leva para a clínica, arca com todas as despesas de uma clínica particular. E aí o veterinário diz, meu Deus do céu, que boa alma, né? E depois pega e vai e coloca para doação e fica com o cachorro, fica como tutor dele até o momento que consegue uma doação. Tu entende? Agora, nós temos 2 chuveiros aí, vamos dizer assim, como tu falou, 2 torneiras, né? Um é essa criação indiscriminada de animais e outros animais que estão se reproduzindo em via. São 2 torneiras. Acredito que a gente não consiga mensurar qual volume de água sai de cada torneira. Qual ecossistema que está largando mais indivíduos Tu entendeu? Agora, existem duas torneiras aí e, sinceramente, a gente precisa reduzir, porque eu acho que a gente não vai conseguir acabar, né? A gente precisa reduzir. Os bons criadores, estamos falando de maus criadores e animais do ecossistema errante. Esses estão reproduzindo indiscriminadamente. Mas mesmo os bons criadores, falo entre aspas ou não, esses também não têm controle de toda a vida daquele animal que ele está sendo comercializado. Certo. Então, de repente, a gente questiona assim, difícil o ter comércio, mesmo mesmo futuro, né? todo. É difícil ter um controle. Sim, tu não sabe. Daqui a 10 anos, quantos animais gerou aquele ali? Então, seria... Te lembra uma época, te lembrar, quando se comercializava o ferrete, furão. Em pet shops, tu comprava um furão, ferrete. Aí, furão na natureza, um animal silvestre. Não, sabe ele já quando era que virou mania? Isso aí, sabe quando é que virou mania o furão? Quando teve aquele filme do Arnold Schwarzenegger, Mentira no Jardim de Infância. Ele tinha um furão. Virou moda. Virou moda. Foi naquela época, nos 90. Mas ele Só que ele era esterilizado. Esterilizado. Então, penso assim, por que não o comércio dos bons criadores, então, hoje o animal já esterilizado? Então, hoje, né, quando a gente fala em bons criadores, hoje a gente tem... Bons criadores, abre aspas, fecha aspas. Então, assim, o que acontece? Hoje, eu tenho criadores com quem eu converso, né, como diretor genealógico, como colega de criação e como amigo. Por exemplo, nasceu uma ninhada ali, ele disse, esses aqui têm valor zootécnico. Digo, valor zootécnico é características que vão botar adiante, né, as boas características da raça. Né? Esse cachorro tem um bom valor zootécnico, esse cachorro vai ser encaminhado para um criador, vai ser encaminhado, ou eu vou ficar com ele para dar continuidade, certo? E os outros? Eles vendem com contrato de castração. Entende? Hoje eu vejo muito a escola, por exemplo, do gatil. Né? Hoje tu vai comprar um gato de raça, ele vem castrado. Ele já vem castrado. Tu entende? Então, assim, o que eu quero te dizer, Alex, é que eu acredito que isso é extremamente possível. Seria um bom primeiro passo. E eu acho que isso seria um excelente primeiro passo. Né? E esse excelente primeiro passo seria em cima da conscientização da população que comprar um cão de raça não é significado que tu é um criador. Que comprar um cão de raça e que ele está passivo, que ele pode reproduzir, mas eu não devo fazer. E é claro que isso, a nível de Kennel Club, a questão de conscientização dos criadores, nós criadores somos completamente abertos a essa ideia. Somos completamente abertos a essa ideia. E seria um excelente primeiro passo. E vamos, que a gente tinha conversado antes, né, Lúcia? E o Cadastro Nacional de Cães. Todos os cães microchipados. Todos os cães. Gente, isso é saúde pública. Tu imagina que eu perdi o meu cachorro, o Alex perdeu o cachorrinho dele. O que a Lúcia falava não é tão caro. Não é tão caro. E aí o que acontece? Perdeu o teu cachorro. Cara, teu cachorro tá na rua, um protetor pega, ou uma pessoa da comunidade pegou o cachorro, leva a um veterinário, passou ali, descobriu o número, entra no cadastro, descobre de quem é esse cachorro.
Daqui a pouco até um aplicativo para saber onde é que está o Por que, cachorro. que ele está abandonando? Por que, que ele está em situação de Não. risco e abandono, né? Ou por perda ou por abandono. Foi abandono ou foi Perda. perda? Não, Tu você tá entende? chipado. Tu liga juridicamente ao... E vamos voltar a falar em bem-estar animal. No momento que tu entra no cadastro, ali no cadastro tu vai estar dizendo: olha só, esse cão é epilético, ele toma tantos, sabe? Por quê? Porque ele tem um médico veterinário que atende o teu cachorro, tu entende? E coloca ali no sistema as necessidades do teu cão. Tu entende? A gente não deixa o animal sujeito a dor, doença e injúria. E aí a gente entra o tem bem-estar. inúmeras que poderiam levar ele à morte. Epilepsias, né? Doenças neurológicas, a gente pode falar em alergias alimentares, a gente pode falar, né, em um procedimento, uma doença cardíaca. É importantíssimo. Vamos ter que fazer a rodada de encerramento aqui rapidinho, porque nós já estamos no limite do nosso tempo. A conversa é boa. E nós estamos à disposição, né? A conversa é boa, o assunto é importante, mas nós temos tempo. E eu vou aproveitar então para agradecer a presença de vocês três aqui neste Cruzando as Conversas e rapidamente as suas falas finais. Lúcia, por favor. A minha bandeira é a castração, né, dentro da ONG, e frisando que não existe resistência da população em relação à castração. A gente só precisa ampliar o conhecimento e o poder público precisa agir urgente, que a gente não consegue sozinho. Alex, obrigado. Primeiro, foi uma honra, me coloco sempre à disposição do programa, de ti, para a gente trocar sempre uma ideia. Penso assim, vamos deixar uma bandeira hasteada aqui, não compre, adote. Tem muitos animais precisando da adoção. Nesse momento, nessa fala, eu estou falando de cultura de adoção, não de compra. Não de legislação. Quanto à legislação, eu acho assim, a gente pode ir por partes. Vamos pensar, esterilização sim, chipagem sim. Todos os animais castrados em Canoas pelo Executivo Municipal são chipados e todos os cavalos que a gente passa também pelas blitz lá são chipados, para que a gente possa ligar juridicamente a pessoa ao animal. Compre um animal, adote um animal, não compre um animal. Quanto à proibição, eu acho que a gente pode e deve aprofundar esse debate e talvez algumas modificações, sempre visando o bem-estar do animal, a proteção do animal. Muito bem. Scott, tem que ser rapidinho. Rapidinho? Então, independente de comprar ou adotar, certo? Você tem condições de comprar e quer comprar, compre. Você não tem condições de comprar, adote. Mas independente de adotar ou comprar, trate muito bem o seu animal. Procure se informar o que realmente é necessário para o seu animal e tenha sempre um médico veterinário responsável por ele, que vai dar todo o apoio no desenvolvimento e na vida do seu animal. Muito bem. Esse assunto não se esgota aqui. Eu sei que os três estão à disposição e nós gostaríamos de contar com a presença de vocês numa próxima oportunidade em que vamos discutir esse tema certamente. Espero que com a participação, inclusive, do deputado Rodrigo Maroni e de outros parlamentares que atuam nesta seara. Agradecemos a todos pela audiência. Nós voltamos segunda-feira. Boa noite, um excelente final de semana a todos e boa Páscoa.